Fala pessoal, meu nome é Guilherme Castan. Eu trouxe para vocês aqui uma pequena videoaula para comentar um pouco sobre a inflação. A gente está vivendo no momento atual, no dia 11/9 que eu gravo esse vídeo, uma enxurrada de notícias de que a inflação no Brasil se mantém alta e as previsões futuras têm um percentual um pouco maior de 1% do crescimento da inflação. E em função disso, a gente está vivendo aí uma pequena elevação do Ibovespa, né? A Bolsa de Valores subiu mais ou menos 1,9%, quase que 2% na presente data. E eu achei justo fazer uma pequena introdução à inflação aproveitando o contexto, né? Eu aproveito também para dizer que mesmo com as elevadas taxas de inflação que são a previsão para os próximos anos, né, que a gente está vendo aí junto com o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, a gente percebe que os bancos estão tendo um elevado grau de aumento das suas ações, mesmo com a taxa de inflação aumentando, né? O que isso implica? A taxa de inflação aumentar diminui o menor consumo da população. Então, eu trouxe aqui para vocês justamente essa análise porque eu achei coerente com o momento que a gente está vivendo. Então, pensando na inflação, o que é a inflação? Vamos lá. Na teoria aqui, a inflação é representada pelo índice IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O que significa a inflação? Ela representa qual o custo que eu tenho para consumir bens e produtos naquele país. Por exemplo, se eu tenho um carro que eu consigo pagar com tantas notas, né, com um valor expressivo de X reais, e uma segunda nota onde eu consigo comprar aquele mesmo carro por muito menos capital, ou seja, eu tenho uma nota que ela está mais inflacionada do que a outra, pois com essa nota eu consigo comprar mais carros do que com a nota inicial, que eu só consigo comprar com mais dinheiro. Então eu preciso ter mais dinheiro para poder comprar o mesmo bem ou, né, adquirir algum serviço. Então ele representa o aumento do custo para se adquirir algo com determinada moeda. É aquilo. A gente consegue comprar muito mais coisas com dólar do que com real, né? Bem prático, né? Por aí. Mas como é que é feito esse IPCA? Como é que se determina a inflação? Como é que se analisa o quanto isso está caro ou está barato? A inflação, ela é determinada pelo IBGE, tá? Ele faz esse trabalho junto com o Banco Central, mas em função, a principal função dele, do IBGE, é cálculo da inflação, tá? A gente tem aqui que ele faz o cálculo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo através de uma média de custos básicos da população. Então, isso nos diz muita coisa, pois com base nos custos básicos da inflação, a gente tem uma noção do quanto o custo, no geral, está aumentando ou diminuindo para se viver naquele país, né? Ele pega aqui uma cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias brasileiras com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Então ele pega aqui, qual é o custo que a família está tendo hoje com alimentação? Qual o custo que ela está tendo com habitação, vestuário, transporte, saúde? Ele traça a média desses valores e determina qual a inflação, nos permitindo comparar com meses anteriores, dias anteriores, né? E com base nisso a gente consegue medir mais ou menos aí qual é o custo para se viver naquele país, que nada mais é do que a inflação, entendeu? Então, seguindo aqui, a taxa de inflação ela pode não ser a mesma para os mesmos cidadãos, porque nem todo mundo tem o mesmo custo. Cada família possui sua própria cesta de consumo, ou seja, cada família pode ter um custo de vida diferente, diferentes tipos de adequações. Então, por exemplo, eu posso consumir muita carne. Então, essa é uma cesta de produto que eu vou levar em consideração. Em contrapartida, uma família que é vegana não vai levar os mesmos produtos em consideração. Então, a gente tem aqui que o IPCA ele pode ser diferente para diferentes tipos de família. Uma boa prática é a gente estar analisando, fazendo nós mesmos o nosso custo. Quais são os nossos itens básicos que a gente consome?
A gente pode pegar no início do ano e fazer assim, eu consumo mais ou menos de carne tantos gramas. Eu consumo de pasta tantas pastas. Qual é o custo unitário disso médio no mês de janeiro? Aí beleza, faz todo o cálculo por trás disso, você faz uma média ali, e chega no final do ano, você pode determinar qual foi o custo daqueles mesmos itens no final do ano. E assim você consegue ver mais ou menos o quanto foi a inflação do seu custo de vida, né? E quanto que você deveria estar ganhando para suprir aquela necessidade. Por exemplo, vamos supor que seu custo de vida se resume à compra de pasta de dente. No início do ano era R$1 e no final do ano foi R$3. Ou seja, o seu custo de vida aumentou em R$2. Logo, a sua renda, abre aspas, né, deveria aumentar em R$2. Vamos ser bem diretos, né? Então, você mesmo pode estar calculando a sua própria inflação. Mas agora, olhando para aspectos econômicos, a gente pode dizer que a emissão exagerada de papel e moeda, ela pode ser uma das causas que geram a inflação. Se a gente tiver muito papel, moeda circulando na economia, esse papel tende a desvalorizar. Outro motivo é o descontrole entre a oferta e a demanda. Por exemplo, se a gente tem uma exagerada produção de determinado item, aquele item tende a se desvalorizar. É o mesmo conceito da emissão exagerada de papel moeda. Se a gente tem uma emissão muito grande de papel moeda, logo aquele mesmo item ele tende a se desvalorizar economicamente. E o mesmo acontece inversamente. Quanto menor a produção, maior é o custo daquele produto, porque vai ter mais gente querendo do que a capacidade do mercado de produzir. Então isso pode ser uma causa também da inflação, quando você tem esse efeito inverso, né? Você vê nos produtos esse aumento de preço quando se tem uma menor quantidade de produção. Agora, olhando para essas duas abas aqui da ponta, o aumento de custos da produção pode ser em função da inflação também, assim como a desaceleração da economia. Porque pensa comigo, com as coisas infladas, os seus preços inflados, você tem um custo maior para fazer a aquisição delas. Então, olhando para uma indústria e olhando economicamente para as pessoas no geral, eles vão consumir menos. Então, a economia ela tende a desacelerar, ou seja, menos consumo, né? E assim, a gente termina aqui com a principal dúvida: como diminuir a taxa de inflação? Se a gente olhar de maneira bem macro, aumento da taxa de juros seria uma solução para que a gente mitigasse o problema dos custos. Porque, por exemplo, vamos considerar um cenário de custos altos, né, para uma indústria. Para todo o setor de uma indústria, onde a gente tem 5 indústrias competindo por matéria-prima. Elas estão lá competindo por matéria-prima, só que elas compram em grandes quantidades, porque senão não faz sentido para elas conseguirem fazer a produção e ter o seu gasto ali no longo prazo, né? Então, pensando nisso, se a gente aumenta a taxa de juros, você concorda que aquelas empresas elas vão ter dificuldades para comprar em grande quantidade aquele mesmo produto? Se, em conjunto, as 5 empresas, ou 3 empresas que sejam, estiverem com dificuldades para comprar aquele produto, você concorda que o principal fornecedor daquela matéria-prima ele vai ter que diminuir o custo daquele produto? Ele vai ter que diminuir o custo daquele produto porque ninguém está mais comprando dele. Estão procurando outros fornecedores que aceitem condições melhores de acordo com a taxa de juros. Então, aquele fornecedor primário, ele tem a necessidade de diminuir os custos dele e aquilo é repassado economicamente para as pessoas. O fabricante primário, as 5 empresas e, consequentemente, o cliente que está na ponta ele vai ter um custo reduzido, né? Porque aquele custo ele é repassado entre o custo primário, o custo das 5 empresas
e o custo por cliente, né? E pensando nisso, ampliar a capacidade produtiva do país é um dos fatores também que podem diminuir a inflação, ou seja, diminuir o custo dos produtos ou dos serviços, né? Pensa comigo, se a gente tem só uma empresa, né, prestando serviço de pavimentação num país recém-formado, você concorda que o custo que ele vai cobrar por ser único e exclusivo vai ser muito maior se tivessem 5 empresas competindo com ele no ramo? Então, assim, pensando nisso, ampliar a capacidade produtiva do país, no sentido de capacitar as empresas de diversos setores, traz uma concorrência positiva que tende a diminuir a inflação daqueles custos daqueles produtos ou serviços. Entendeu? Então, assim, pensando nisso, eu fiz essa pequena introdução sobre IPCA e agora eu vou falar um pouco sobre as principais notícias que fizeram com que, mesmo com o aumento da inflação, ou seja, um aumento da dificuldade de gastos, fez com que o setor bancário tivesse uma alta, o que é contraintuitivo. Tá? E com isso a gente vai poder ver o poder que uma decisão política pode fazer frente até uma situação de inflação alta, porque é o que eu vou trazer aqui agora para vocês, beleza? Então, agora entrando aqui mais nos assuntos da Bolsa de Valores em tempo real, hoje no dia 11/5, a gente percebe que a Bolsa de Valores subiu mais ou menos 2,95%, e os grandes bancos subiram 1,59%, 1,88%, o Banco do Brasil 1,59%, o Itaú subiu 2,54%, ou seja, o setor financeiro teve um forte impacto nessa disparada da Bolsa, né? E um dos motivos que eu tenho para comentar sobre isso foi que recentemente o governo cancela o pedido de urgência para projetos que extinguem a dedução do JCP, né? A medida ela iria ainda ser passada pelo Congresso Nacional, mas agora deve estar bem mais enfraquecida. O pedido foi no dia 5/9, véspera de feriado aqui no Brasil. Então, assim, essas medidas devem ter sido tomadas a proporção que tomou somente agora, e mesmo em virtude da expectativa de que a inflação aumente, né? As da inflação dentro do esperado do Brasil, o IPCA de agosto sai nessa terça-feira, com uma aceleração de 0,12% em julho para 0,28% em agosto, na base anual de 3,99% a 4,67%. Nada que mude o entendimento do Copom, ou seja, o entendimento é que já teremos um aumento da taxa de inflação, tá? Que a expectativa, né, é que a gente se mantenha com uma crescente na inflação, ou seja, os gastos públicos do Brasil está sendo bem levado em conta nisso, mas esse é assunto para um próximo vídeo. A estimativa para os próximos anos da inflação saiu de 3,88 para 3,89, ou seja, mesmo com tudo indicando uma alta, a gente teve esse movimento de alta também na Bolsa de Valores, o que é contraintuitivo. Mas a gente tem essa decisão do governo, né, sobre o fim do pedido de urgência para o projeto, né, o projeto de lei de 4.258 de 2023, que acaba com a dedução de juros sobre capital próprio da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Isso era uma medida que as empresas usavam para pagar menos imposto de renda. É como se eu tivesse R$1.000 de lucro e pagasse 25% sobre aqueles R$1.000. Com o JCP, o que as empresas fazem? Eles distribuem em formato de JCP, juros sobre capital próprio, para os acionistas. Aqueles R$1.000 que antes iam sofrer uma incidência de 25%, agora não vão mais sofrer a mesma alíquota em cima dos R$1.000. Eles vão sofrer uma alíquota inferior a R$1.000, né? Eles vão ter essa dedução ali do que for pago para o acionista em formato de juros sobre capital próprio. Então, essa estratégia das empresas fazia com que elas pagassem menos imposto de renda, o que é positivo. E o setor financeiro, né, o setor bancário, foi muito atingido com essa situação. Então, assim, por hoje é isso. Se vocês quiserem saber mais,
Curte esse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos. Se vocês quiserem, deixem um comentário, eu vou estar aberto aí a responder. Eu sou o Guilherme Castan, eu trabalho como analista financeiro. Estou abrindo esse canal para poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento e dos meus estudos do mercado e da Bolsa de Valores. Tá beleza? Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.